Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao Além da Matéria. Hoje traremos um assunto que todo mundo tem comentado muito nas redes sociais, pedindo mais informações e também fazendo perguntas, que são sobre os espíritos. Se você está interessado em conhecer um pouquinho mais como é esse mundo, nos acompanhe que a gente vai explorar bastante. Olá, Sara! Ei, Rafa! Estamos aqui de volta. Sim. Tivemos muitas e muitas perguntas da última vez. Eu nem sei se vai dar tempo de perguntar todas hoje. Ai, meu Deus, adoro! E falando sobre os espíritos, então foi um assunto muito comentado, muita gente mandou no pessoal, mandou também para todo mundo ver as dúvidas. Eu vou explorar algumas e porque é uma curiosidade minha e de muita gente. Eu acho que é bom também, porque a gente começa a abrir mais amplia a nossa percepção de mundo, né? A nossa consciência, a gente entender do mundo espiritual. Porque é um mundo que a gente faz parte, né, Rafa? Sim. A gente acha que a gente vive só no mundo material, mas nós somos espíritos vivendo uma experiência finita na matéria. Mas, na verdade, o nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Estou aprendendo isso também. Vamos lá. A primeira pergunta que eu achei bem interessante e que faz sentido até é a questão do por que muitas pessoas não conseguem conversar com os espíritos. Existem alguns, poucos, que conseguem receber mensagem, ter uma interação, mas nós aqui que estamos aqui no mundo atual temos vontade de conversar e não conseguem. Bom, essa questão de conversar, né, de ter uma comunicação com os espíritos é um tema interessante. E, na verdade, tem pessoas que já nasceram muito com essa missão, ou seja, faz parte da missão encarnatória delas, elas terem um contato maior com a espiritualidade. Em certo momento da encarnação delas, elas já haviam até combinado com certos amigos espirituais, com mentores, de desenvolver um trabalho aqui. Então, tem pessoas que já nascem com uma mediunidade mais aflorada. Mas todas as pessoas que estão encarnadas na Terra são médiums. Por quê? Porque nós estamos, né, realmente médium vem de meio, né, nós somos um meio entre a vida material e a vida espiritual. A gente tem a nossa parte espiritual, o nosso corpo astral, os nossos chakras, o nosso corpo etérico, e nós temos o nosso corpo material. Então ninguém aqui é só matéria. E ninguém também que está encarnado aqui é só espírito, porque estaria desencarnado. Tem os dois, um pouquinho dos dois. E o que a gente pode fazer é começar a desenvolver essa mediunidade. Então, tem pessoas que já nascem com ela muito aflorada, né? Então, se você for olhar o filme do Divaldo Franco, né? Como que ele já via desde pequeno, que ele tinha uma grande missão. Eu tenho muitas experiências desde a infância, então tem pessoas que já têm, assim, que foi algo natural. Mas você pode desenvolver isso à medida que você amplia a sua consciência, você desenvolve a sua sensibilidade. Às vezes a gente tá num mundo que provavelmente assim, você tava às vezes num momento de vida muito corrido, só trabalhando, só pensando na matéria. Aí você começa a meditar, você começa a se encontrar mais interiormente, você começa a ter um momento mais de oração, de conexão com Deus. Você começa a perceber coisas que antes você não percebia. E aí você abre sim a porta para se comunicar com esses espíritos, quando você começa a sutilizar a sua energia. Você começa a abrir os seus canais mediúnicos. Ou seja, qualquer um dos 8 bilhões de habitantes na Terra, se fizer as práticas, se mudar esse pensamento, conseguiria conversar com os espíritos? E aí eu acho que aí você já está ampliando muito, né? Qualquer um é um genérico que eu não tenho esse atrevimento, né? Eu acho que seria até arrogante da minha parte dizer qualquer um, mas eu acho que é aqueles que necessitam, porque eu também acho que a comunicação com o mundo espiritual é quando tem uma necessidade. É quando aquilo vai te trazer algo bom para sua vida, quando aquilo às vezes vai te ajudar a passar por uma situação, te despertar, né? Às vezes você passa um momento de perda muito grande, você tem uma comunicação com o mundo espiritual, você consegue lidar melhor com essa perda. Tem que ser para o nosso crescimento. Se for só para, não vou fazer isso só para minha curiosidade, eu acho que aí não tem motivo. Mas quando é para o crescimento, e se for da permissão do mundo espiritual, isso vai acontecer. Mas eu não posso dizer qualquer um, porque pode ser que não tenha essa permissão para alguém, né? E às vezes não vai ser assim, qualquer um pode se comunicar com os espíritos, mas qualquer um, eu posso dizer sim, que pode melhorar a sua sensibilidade mediúnica. Isso sim. Qualquer pessoa pode começar a perceber mais. Sabe aquela coisa? Se você começa a perceber todos os ruídos durante uma semana, os sons, com mais atenção, você daqui uma semana vai perceber que tinha ruídos na sua casa, perto da sua casa, que você nem se notava. Então eu acho que a sensibilidade é algo que pode ser trabalhado em qualquer pessoa. Agora, chegar a um nível de sensibilidade para chegar a comunicar, conversar, responder, aí ele está na missão. E uma outra pergunta que surgiu, a comunicação sempre é falada, ou seja, eu ouço,
Ou existe uma comunicação com pensamentos ou formas diferentes? Como que funciona para quem nunca teve essa experiência, essa comunicação com os Tem espíritos? várias formas. Isso é uma pergunta bem interessante, porque na verdade nem sempre vai ser falado, porque às vezes as pessoas chegam, tem pessoas que chegam pra mim, mas eu não escuto nada, meu mentor não fala nada comigo. Eu falo, às vezes ele tá te dizendo coisas e você não tá percebendo que é ele. Que a pessoa fala assim, mas eu acordei de manhã com um pensamento tal. Eu sonhei com tal coisa. Isso são formas de comunicar. O plano espiritual, ele tenta ajudar a gente de todas as formas, né? Então eles tentam comunicar com a gente nos canais que estão mais abertos para nós. Então, se é uma pessoa que tem um canal mais aberto, ou seja, um mecanismo mediúnico mais de sonhos, ela às vezes vai sonhar e as coisas realmente às vezes acontecem, ou realmente era o seu mentor te falando algum conselho no seu sonho. Às vezes as pessoas vão ter intuição. O que é intuição? Você não escuta a entidade, o espírito falar no seu ouvido, mas parece que vem como se fosse um pensamento seu. Do nada você fala, acho que é isso que eu tenho que fazer. Na verdade, às vezes é um sussurro ali do seu mentor te dando uma super ajuda e você fala, não, fui eu que tive essa... Mas às vezes é uma intuição. Às vezes vem como uma tela mental. Então, às vezes aquilo que você está precisando vai vir como uma imagem. Isso também é uma forma de se comunicar. Então, imagens, pensamentos, os sonhos, um sentimento. Né? Às vezes, nossa, eu estou com um sentimento. E também tem a voz. Cheiros. Tem pessoas que todas as vezes que tem certos mentores falam, nossa, eu tô sentindo um cheiro de rosas. Isso já foi muito em vários livros espíritas tem, né? Então, assim, às vezes o aroma, ou se não sente um cheiro de enxofre, um cheiro fétido, é uma entidade que não é tão esclarecida, não é muito boa. E tem alguma forma que você falou que tem como desenvolver? Comentou da oração, da parte de meditação, o que mais a pessoa pode fazer para... Tem muitos curiosos, né? Eu quero, mesmo eu entendi, Sara, é legal, mas eu quero começar a ter e eu não quero pegar em espíritos maus, eu quero pegar os espíritos, vamos dizer, bons. Qual que é o conselho que você daria, além da meditação e também... Na verdade, assim, o conselho que eu dou para qual tipo, né, qual espírito que você vai se comunicar, eu vou te dar um conselho que é um básico, é como você leva a sua vida. Porque essa pessoa leva a vida dela fazendo coisas que não são legais, com muitos vícios, com muito apego a coisas que são depreciativas da energia, coisas que escolhas que não estão legais, ela não vai, só porque, mas agora eu quero, faço tudo que não é legal agora à noite, eu tô querendo conversar só com o espírito de luz, não tem jeito. Eu acho que o nosso comportamento dita muito as companhias espirituais que a gente traz pra gente, que a gente atrai. Então, se eu tenho um comportamento X, eu vou atrair uma companhia espiritual X. Então, se eu tenho um comportamento de querer o bem, de buscar, né, a luz, lógico, não é ser perfeito, né? Vou errar, mas mesmo errando, presto atenção que errei, me desculpo, tento consertar o meu erro. Isso ajuda a ter companhias espirituais melhores. E o que ajuda a gente a perceber mesmo o espiritual, eu acho que assim, disparado pra mim é a meditação. Porque eu acho que a meditação você se aprofunda em você, você silencia, você abre seus canais extraordinários, né? Meu pai que é taoísta, ele fala que nós temos canais extraordinários, podemos falar chakras, né? A gente abre eles, assim. Então a meditação ajuda muito, a comunhão com a natureza. Toma um banho de cachoeira, lá na frente de cachoeira, tenta meditar ali, tenta ver o que você tem para escutar, isso é muito bom. A oração também ajuda muito. E não é uma oração decorada, mas a oração do seu coração. Pode até ser decorada, mas você fazendo ela cheio de intenção. Porque o que acontece? Todos esses movimentos que eu tô falando, Rafa, vai mostrar que a gente tá querendo buscar. E quando a gente bate, a porta não se abre? Não é isso que Jesus falou? Sim. Então é isso. E aí eu gostei muito dessa observação, porque muita gente quer comunicar e pensa, nossa, mas continua bebendo, continua indo nos lugares, é aquilo que você vai estar atraindo na conversa. É bom para reflexionar sobre isso. Uma outra pergunta foi com relação, eu acho bem difícil de responder essa pergunta. Olha, eu queria só avisar pra você, gente, que eu não sei as perguntas que ele está me fazendo. Ele não passou comigo antes, né? Isso é uma coisa interessante a gente falar no programa, eu vou fazer um momento de revelação aqui. Eu não sei, ele me faz na hora que eu falo assim, eu acho que é melhor você fazer na hora, porque a gente tá aqui nesse momento também cheio dos nossos mentores, das presenças espirituais, pra gente não interferir tanto, né? Pra gente pegar a informação mais pura que a gente consegue. Então eu realmente não sei. Quando você faz essa cara pra mim, eu fico até tensa. Então vamos melhorar. Aproveitando que vocês estão acompanhando, já aproveita, dá um like, acompanha. Se vocês acham que é interessante, até para propagar o Além da Matéria, encaminhe para muitas e muitas pessoas para que também consigam ter esse mais conhecimento. Então vamos lá, para a perguntinha. Teve uma infelicidade, né? Uma pessoa comentou que a mãe dos sobrinhos, né, a irmã dela morreu, e ela teve um dia que foi levar comida para esses sobrinhos.
E aí naquele momento que ela estava levando a comida, ela sentiu uma tontura muito forte e também ela sentiu algo encostando nela. E ela perguntou, será que é minha irmã que está lá ou Sim. não? Eu imagino que tem várias respostas que podem ocorrer, né? Sim, eu não posso falar assim desse caso específico porque eu tinha que conhecer a pessoa, né? Eu não posso falar assim, a pessoa teve uma tontura e sentiu uma mão encostando, já é a sua irmã. Eu gostaria, né? Mas assim, eu não posso falar de uma vez assim que é a irmã. Primeiro eu posso dizer que eu sinto a perda, né? Que é muito. E é bonito que ela tá fazendo, né? Cuidando dos sobrinhos. Mas pode ser sim, né? Eu acho que pode ser uma presença de luz ali. Você tem que ver o sentimento que ela teve. Se na hora que ela teve essa tontura e sentiu essa mão, ela sentiu angústia, ela sentiu paz, porque é muito interessante, na interação com o mundo espiritual, reina muito aquilo que a gente está sentindo. Então, assim, porque o que a gente sente normalmente é a vibração que está naquele instante. Então, se você, não, eu senti uma presença espiritual no meu quarto, tá, mas essa presença espiritual te deu a primeira impressão de medo? Já não é uma coisa. Não, te deu a impressão de que bom, tem alguém, parece que é amigo aqui no meu quarto. Então é uma energia de um espírito amigo, de alguém que está ali para te auxiliar. Então você tem que ficar muito atento eu ia falar para ela qual o sentimento que ela teve. Ela falando para mim que não, eu tive um bom sentimento, eu me senti amparada na hora que eu estava levando a comida, provavelmente pode ser a irmã dela ou pode ser também mentores que estão ajudando ela a cumprir essa missão, que é uma missão muito bonita de estar cuidando dos sobrinhos. Que legal. Bom, estamos chegando no final de Ai, hoje e ficaram algumas perguntas ainda pendentes, então a gente vai ter que fazer mais e muitos mais. programas então, gente. E a última pergunta que eu queria deixar, porque até você comentou na parte dos sonhos, às vezes a gente sonha, aquele sonho ele pode ter sido real, então, ou seja, eu conversei com outras pessoas, conversei com entes que talvez já partiram, então acontece isso mesmo? Sim, muitos sonhos podem ser reais. Por quê? Porque na hora do sonho, né? Na hora do sono, na verdade, nós estamos fazendo uma projeção, né? Então, na verdade, a hora que seu corpo astral, né? Seu espírito, a gente fala assim, né? Mas é o corpo astral, ele tá projetando, ele tá saindo do seu corpo material. Porque nós não fomos feitos para viver na matéria 24 horas por dia. Tanto que uma pessoa fica muito tempo sem dormir, ela vai falecer, né? Então, a gente precisa desse respiro, a gente precisa de voltar à nossa pátria primeira, que é a pátria astral espiritual. E nesse momento que a gente faz essa projeção, muitas vezes acontecem encontros. Encontros com nossos mentores, encontros com pessoas queridas que se foram, encontros com as entidades obsessoras, que se a gente está com algum obsessor, às vezes a gente tem um pesadelo e tudo, às vezes é um encontro com algum obsessor. Ou seja, a gente tem encontros de todos os tipos. Encontro com pessoas que a gente até convive no dia a dia, e no plano espiritual, na hora de dormir, a gente continua encontrando com elas à noite. Às vezes a gente tem reuniões na Dedico, daí eu sonho assim, aí quando eu tô dormindo, às vezes eu me vejo lá continuando a reunião. A reunião não acaba, né? Então assim, gente, eu fiquei em reunião a noite toda, eu já tinha feito a reunião à noite, eu continuei na reunião. Porque às vezes a gente volta pra lá e fica. Só que a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é porque além dessa questão do espiritual, do sonho, tem também os milindres da nossa mente. E tem as informações que muitos espíritos colocam um pouquinho antes da gente acordar. Então, às vezes, eles colocam certa informação antes de você acordar na sua mente, você acha que você sonhou com aquilo a noite toda, mas foi nos últimos 5 minutos antes de acordar que fica gravado. E a forma que seu cérebro vai traduzir isso para você lembrar, às vezes ele distorce. Porque, por exemplo, vamos supor que você pegue uma coisa lá no plano espiritual, que é um disco que chama, sei lá, Parará. Só que não existe aqui no mundo isso. Então, na hora que você vai lembrar desse sonho, você fala assim, eu tava pegando um prato de comida. Porque você é o mais perto que o seu cérebro consegue traduzir da sua realidade. Então, por isso que eu acho que tem que tomar muito cuidado pra gente ficar analisando os sonhos e levar isso, porque além de realmente ser muito sério, pode acontecer mesmo, pode ser real, mas também existe a interferência da nossa percepção cerebral e da nossa mente. E se a nossa mente está confusa, às vezes nossos sonhos vão ser confusos, não porque a gente teve experiências confusas, mas porque a gente está num estado mental confuso. Uau. Então a gente não. Eu acho muito perigoso essa questão de ficar se guiando só por sonhos, sabe? Porque eu acho que existe a parcela da nossa mente também. Já fiquei até com outras dúvidas, mas fica por outra ocasião. Sara, eu agradeço demais essa participação, foi muito bom, acho que esclareceu algumas das dúvidas, eu peço desculpas que por tempo mesmo a gente não vai conseguir fazer todas, mas eu espero a gente conversar a quinta versão do episódio, pra gente explorar, mas eu fico agradecido por hoje. Eu que agradeço, eu acho que o que eu queria que ficasse, assim, de tudo que a gente falou, falamos várias coisas interessantes, falamos sobre sonhos, outras coisas, mas a coisa que eu acho muito interessante de ter ficado
Como que a gente sabe se um espírito que está chegando perto de você, ele é um espírito de luz ou é um espírito que está ainda nas trevas, na ignorância, na escuridão? Eu acho que é isso que eu falei no vídeo, é você prestar atenção no seu sentimento quando você tem esse contato com essa presença espiritual. Qual é a sensação que te passa? É frio? É uma coisa que te traz angústia? Aí não é tão legal. É um aquecimento, é um acolhimento, é um amor? Aí é um espírito talvez mais amigo. Tá? Eu acho que fica essa resposta, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas me perguntam sempre. Que bom que a gente deixou gravado. Que ótimo. Bom, para vocês que estão acompanhando, eu já falei, dá o seu like, mas interessante, quer saber mais sobre os espíritos, aproveite esse momento, façam as suas perguntas, tirem suas dúvidas. Algumas a gente vai respondendo por lá mesmo, outras a gente responde posteriormente. Então agradeço a participação de todos. Novamente, obrigado para a Sara e até o próximo episódio.